Olá pessoal, tudo tranquilo? Espero que todos estejam bem, né? Apesar desse corre-corre dessa pandemia aí, se bem que eu acho que o pânico diminuiu um pouco, a população passou a entender melhor o que é, né? Que apesar da gravidade ser extremamente grave, mas acredito que estão enxergando que há controle e que vai passar, que não está aquele sufoco, né? E vocês, lógico, fiquem em casa, continuem em casa, tá? Segure os velhinhos aí, os avós e os pais, não deixe essas figuras saírem. Eles estão, no geral, eles estão indo para a rua mesmo. Teve até um grupo aí que eu achei muito engraçado, eu não lembro qual grupo que diz que tem um senhor que todo dia pega a bicicleta dele e vai embora, né? Aí alguém falou que vai meter a faca no pneu da bicicleta, vai furar os dois pneus, ver se ele sossega. Cara, fura mesmo, sem dó. Não deixa o cara ficar saindo por aí, não. Né? Que aí depois que pega, a gente só se atina da seriedade a hora que está bem próximo, né? Geralmente quando está na nossa família, tá? Mas vamos em frente, tá? Desculpa, gente. Relembrando o que nós abordamos até hoje, a nossa disciplina, vamos relembrar rapidinho. Nós falamos sobre o esporte, sobre a caracterização do esporte, né? O que ele influencia para o ser humano, o que ele influencia, o que ele pode desenvolver na formação do indivíduo. Né? Falamos de pedagogia do esporte, o que é pedagogia, como que ela é utilizada para abordar os métodos de ensino do esporte, que é o que nós estamos vendo agora. Tá? Falamos e tentamos conhecer todas as fases de desenvolvimento ali do ser humano e todas as suas características lá por faixa etária, por etapa, que inclusive foi o nosso último trabalho, e tentamos entender as peculiaridades e as características de cada fase dessa, para nós podermos trabalhar, saber respeitar e conseguir ensinar o esporte respeitando todas as características do indivíduo naquela fase, né? E lógico que a gente vem discutindo o tempo todo que, apesar do que é o esporte, do que é a pedagogia, do que são essas fases, o principal ator de tudo isso somos nós, profissionais de educação física. Né? Se não tivermos ciência disso, se não tivermos comprometimento com a nossa profissão, com o nosso trabalho, nós nunca vamos conseguir formar algo bom. Né? O ideal é que a gente esteja sempre focado na formação do indivíduo, lógico, não perdendo foco para quem quer formar atleta, continue formando atleta, mas forme o indivíduo, forme um cidadão, porque nós vamos chegar aos 35 anos, 38, já não conseguimos mais ser atleta, e aí a nossa vida só está começando, né, gente? Então, não podemos perder esse foco, não podemos ter essa irresponsabilidade. Eu considero uma irresponsabilidade eu somente formar dentro do esporte um atleta esquecendo de tudo que vem à volta desse indivíduo, desse cidadão, certo? Mas eu acredito que vocês estão observando bem o que nós estamos discutindo, juntamente com o conhecimento das outras disciplinas. Tenho certeza que nós, FATES, vamos colocar ótimos profissionais no mercado de trabalho. Correto? Acredito que sim, né? Vimos também falando sobre os métodos de ensino, né? Que é o método global e o parcial, ou sintético e analítico, e também o terceiro método, que é a junção desses dois, que é o misto. Tá? Acredito que tenha ficado claro para vocês, e eles são a base de tudo que nós vamos discutir daqui para frente, correto? O nosso conteúdo agora, nós vamos entrar nas abordagens pedagógicas, né, de ensino dos esportes, tá? O que são abordagens? Bom, abordagens pedagógicas, né? O próprio termo já diz, são formas de você abordar um assunto, de você trabalhar com esse assunto, de você implantar esse assunto de uma forma pedagógica, ou seja, da melhor forma possível para ver o ensino, ou seja, o processo ensino-aprendizagem. Então, são formas que foi muito estudado, muito pesquisadas ao longo dos anos e décadas. Continuamos tendo muita gente estudando nessa área para chegar à conclusão de algo que parece tão simples, né?
ou melhor, para chegar até vocês tão simples, mas não foi tão simples chegar a essa conclusão e para produzir o que está sendo produzido. Tá? As abordagens de ensino, né, dos esportes são várias, tá? Mas nós vamos focar em 4, que essas 4 são essenciais para o nosso cotidiano de trabalho, para nós enquanto profissionais de... Deixa eu desligar algo aqui. Lembrete. Isso. Mas essas 4, elas são essenciais para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia enquanto profissional de educação física. Sem conhecermos pelo menos essas 4, tá? E tudo que nós falamos até agora, você não vai ser um bom profissional. Então, fiquem atentos, fiquem ligados, tá? Pratique, coloque em prática mesmo tudo que está sendo visto, que com certeza vai ajudar muito vocês na vida profissional. Ok? As 4 que nós vamos ver são a abordagem tradicional, correto? Nós vamos detalhar à frente como são elas. A abordagem série de jogos, a abordagem série de exercício e a estruturalista. Tá? Essas 4, cada uma com suas peculiaridades. Eu mandei o material para vocês hoje, né, agora no início da noite. Tá? Hoje eu estou gravando hoje, domingo, mas vocês vão receber isso, acredito eu, hoje, final da noite do domingo ou na segunda-feira. Tá? Mas no início da noite do domingo eu encaminhei o material por escrito e agora com essa videoaula vou tentar explicar melhor esse material e aí a partir de amanhã nas lives vamos discutir e vamos conversar bastante para tentar ficar claro esse conteúdo. Tá? Então das 4 que eu falei agora, hoje ao longo dessa semana nós vamos falar de 2 abordagens. Nós vamos falar da tradicional e da série de jogos. Ok? Então vamos lá. Tradicional, gente. Bom, o próprio nome já diz, tá? Tradicional, aquilo que já vem acontecendo com frequência, que nós estamos sempre vendo, tá? Então aquele cotidiano de treinamento que por muitas vezes vocês vivenciaram ou que vocês já assistiram, tá? Que assim, a base da tradicional é o método parcial, é o método analítico, tá? Porque ele fragmenta, tá, um gesto técnico, lembra do método parcial? Fragmenta o gesto técnico, tá? Treina-se as partes, depois constrói esse gesto e cria situações que se chamam de transfer para transferir isso para o jogo, para a realidade do jogo. Ok? Então é aquilo que a gente sempre vê. Ó. Vamos pegar exemplo aí, basquetebol, tá? Uma aula uma aula de educação física, uma sessão de treino dentro da abordagem tradicional é que nós estamos cansados de ver. Tá? Basquetebol. Então vamos lá, primeiro drible, né? Bater bola. Então o professor bota você lá, vai, bate bola com a mão esquerda, volta com a mão direita, faz zigue-zague entre os cones, faz giros e tudo mais, tá certo? Depois vai e o arremesso, corrige o movimento do braço, o movimento da perna e assim sucessivamente. Nesse momento não existe nenhuma implementação tática, tá certo? Para depois, lógico, como eu disse antes, cria-se a situação de transfer, né, entre a parte parcial específica que foi feita até chegar no jogo. Então, aqui existe uma lacuna muito grande, porque eu fiz aquele gesto técnico paradinho, quietinho, bonitinho, e se eu simplesmente sair daqui e ir para o jogo, eu vou sofrer demais para me adaptar a tudo aquilo que foi feito paradinho, bonitinho, numa situação de jogo que é uma coisa extremamente dinâmica. Então eu tenho que criar, para preencher esse espaço aqui dessa lacuna, eu tenho que criar situações que transferem esse algo parado para esse algo totalmente dinâmico. Ok? Então isso caracteriza a abordagem tradicional, que é o que nós estamos acostumados a ver. Tá? Ela tem suas vantagens? Sim, ela tem suas vantagens, que remete ao método parcial. Tá? Ela se preocupa muito com a eficiência do gesto técnico e o fato de se preocupar, ela consegue sim desenvolver o gesto técnico da modalidade de forma correta, tá certo? Para você organizar as aulas dentro da abordagem tradicional, é tranquilo, é fácil, porque como não é uma coisa dinâmica, que não está tomando muito tempo, que não está ocupando muito espaço, é algo extremamente controlado por você, profissional. Então você vai trabalhar ali com fileiras, com
com colunas, com duplas, com trios, e aquilo você consegue controlar, porque é você quem está determinando a forma daquela criança trabalhar e você está corrigindo o gesto. Então é facinho de controlar, aquilo ali é bem tranquilo. Tá? E também, se você for buscar apoio na literatura, é o que mais tem na literatura, são exercícios que abordam a abordagem tradicional, tá certo? Tanto em literatura física quanto a online, você consegue muitos exercícios, tá? Existem uns livros aí, vocês já devem ter visto, que é 1000 exercícios para o handebol, 1000 exercícios para o vôlei, 1000 exercícios para lazer, 1000 para tudo. E tudo isso é direcionado à abordagem tradicional. Então ela tem essa grande vantagem que facilita, que melhora com tranquilidade o desenvolvimento do fundamento técnico. É fácil de você controlar a sua aula, ter um controle, um domínio da sua aula, e literatura está sobrando para você se embasar. Mas tem suas vantagens, tá? Como ela é embasada no método parcial, o analítico, então uma das desvantagens é que não há vivência tática nenhuma, quer dizer, depois você vai ter que criar um outro trabalho para eles entenderem o que é a tática e vivenciar a tática. Tá? Outro problema, outro lembrete aqui. Como você varia bastante exercícios, né? Você vai lá e trabalha drible, você trabalha arremesso, você trabalha passe, que dependendo da sua clientela, chega um momento que ela não vai saber eleger o que é essencial, o que não é para a modalidade. Então, de repente, ele fala assim, não, eu só gosto de arremessar porque faz ponta. Aí ele esquece de se empenhar no drible, e aí uma hora que ele vai precisar bater bola, ele não domina tanto quanto o arremesso. Então pode haver essa dificuldade de entendimento, tá certo? E, lógico, né, o fato de você estar trabalhando de forma fragmentada, você direcionando, você dizendo como que faz, você limita a criatividade da criança nessa abordagem. Tá? Então são essas as características da abordagem tradicional. Ok? A outra abordagem dessa semana que nós vamos falar é a abordagem série de jogos. Tá? Como o próprio nome diz também, é uma série de jogos que você cria dentro de uma aula de educação física ou dentro de uma sessão de treino, que você tem um intuito de ensinar uma determinada parte de um jogo. Tá? Por que parte e não só o fundamento? Porque a série de jogos ela é embasada totalmente no método global, tá? No sintético. Ou seja, extremamente dinâmico, tá certo? Eles vão estar sempre jogando, e lógico, aquilo que nós já falamos em relação aos métodos, já falamos em sala de aula, a criança está jogando se divertindo, mas você tem um objetivo, ok? Você tem um objetivo. Então, dentro dessa série de jogos, você vai criar e oportunizar situações para que a criança solucione problemas, ok? E que ele se utilize de criatividade para soluções táticas e soluções motoras. Por quê? Porque ele está vivenciando o jogo. E aí cabe a você determinar isso daí, ok? A principal característica dessa abordagem é que se trabalha com jogos reduzidos, tá certo? É série de jogos, sim, mas você sempre vai estar criando jogos com objetivos mais reduzidos, tá? Reduzidos em quê? Em número de componentes de jogadores e em dimensão do ambiente de jogo, ok? Porque se você trabalha no espaço normal, você perde toda a característica dessa série. Então você vai fazer o contra um, o 2 contra 2, tá? Aquilo que nós já conversamos anteriormente, tá? Que o fato do espaço estar reduzido e do número de jogadores estar reduzido, o que você consegue com isso? Que a criança tenha maior contato com a bola, correto? Que a criança tenha o maior contato com o adversário, a maior interação com o seu companheiro, que é o que a criança mais gosta. E lógico, você sempre vai estar focado, você sempre vai ter um objetivo naquilo que você está fazendo, tá? Ela tem sua vantagem que possibilita o entendimento e a organização tática, tá?
o fato de ser dinâmico, conforme nós falamos do método anterior, a criança pega o maior gosto por essa abordagem, porque o fato de estar sempre jogando o tempo todo, e o fato de ser reduzido, a participação é maior. Tá? Não sei se vocês lembram que em sala nós conversamos o seguinte: criança vive de sucesso, tá certo? Uma criança, ela vive de sucesso. Se você criar situações onde ela tenha constantemente, ou a maioria, ela tem sucesso, essa criança vai pegar gosto por isso daí, ok? E não vai abandonar nunca. Agora, se você cria situações que ela não tem sucesso, ou que ela nem tenha contato, ela não participe, com certeza essa criança logo ela vai abandonar essa prática esportiva. Tá? Então, você reduzindo o espaço, tá certo? E reduzindo o número de participantes e reduzindo o tamanho, no caso, a bola, essa criança vai ter muito certo porque ela vai estar em contato, ela vai ter condição de fazer gol, de fazer ponto, de fazer passo para o colega e assim sucessivamente. Se você abaixa a rede do voleibol, essa criança, ela é novinha, ela vai ter condição de efetuar um ataque ainda. Se você não abaixa, o máximo que ela consegue é aquele famoso manchetão e enviar a bola para o outro lado. Né? Num gol de futsal, de futebol, se você diminui as dimensões, esse goleiro vai conseguir defender um monte de bola. Tá? Se você mantém as dimensões normais do adulto, é só chutar alto, que a coitada da criança nunca vai conseguir realizar uma defesa. Tá? Então foquem nisso, nessa série de jogos. Sucesso. Organize de forma que ela tenha sucesso. Ok? A desvantagem dessa série, tá, é que você não tem como trabalhar especificamente alguns elementos, pelo fato de ser dinâmico e estar sempre jogando, ok? E a construção técnica do jogo, ela demora um pouco mais por esse fato de não haver muita paralisação para correção, diferentemente da tradicional, ok? Então veja bem, vocês têm um material aí na mão que eu traço um comparativo para vocês entenderem a necessidade, a importância de você trabalhar com jogos reduzidos, tá? Por exemplo, se trabalha com jogos reduzidos, a distância que essa criança vai percorrer é menor. Tá? Então, no futsal, se eu boto a criança para jogar numa quadra 20 por 40, ela sai da defesa para ela ir para o ataque. Cara, para o adulto, aqueles 40 metros é tranquilo. Para a criança, é o mesmo que ela correr um campo de futebol. Entendeu? Então, o esforço dela em relação ao adulto é muito maior. Então, o que você tem que fazer? Reduz o tamanho dessa quadra. Né? Que o fato da distância que ela vai percorrer é menor, o contato com a bola é maior, a interação é maior. Já o formal na quadra de tamanho oficial para o adulto, às vezes a criança nem vai, tá certo? Às vezes existe até o fixo que fica lá atrás, que chega uma época que ele fica com raiva porque às vezes ele fica lá fora. Tem professores que até determinam assim, ó, você é fixo, você não pode passar no meio da quadra. Tá? Aí um dia ele precisa jogar na frente, ele não sabe jogar na frente. E vocês sabem que a criança tem que vivenciar todas as posições. Então, uma vantagem do jogo reduzido é o espaço a ser percorrido é bem menor, o que facilita o entendimento do jogo e o aprendizado melhor. Tá? Esse fato da a continuação das ações, elas são bem maiores que o fato do espaço, porque então ele vai para o ataque, ele volta para a defesa, ele passa para o companheiro, existe o contato com o adversário, então existe uma sequência de ações maiores que facilita maior aprendizado. Lá no formal, não existe a sequência de ações. Às vezes ele fica isolado numa posição. Voleibol, lembra daquele exemplo do voleibol que eu falei com vocês em sala? Aquele carinha que é meio ruimzão, vai lá atrás, junta a manchetezinha ali armadinho e pronto. Louco para que a bola venha nele. E a bola não vem. Aí roda e a bola não vem. A hora que a bola tá para vir nele mesmo, o fominha, né, toma a frente dele, aquela porrada naquela bola e ele não consegue. Quer dizer, há situações, vocês puxar pela memória, vocês lembram, lá na quinta e sexta série, que o indivíduo passa todo o rodízio do voleibol completo sem sequer tocar na bola. Né? Dependendo do indivíduo, chega uma hora que ele se irrita tanto com aquilo, que ele vai um rodízio sem tocar, 2. A hora que a bola vem nele, ele dá uma porrada nessa bola que só Deus sabe onde ela vai parar. E aquilo ali não é por descoordenação, não é porque ele está irritado, porque ele não conseguiu tocar na bola.
Já se você reduz o tamanho da quadra de vôlei, abaixa a altura da rede e coloca para jogar 2 contra 2, um é obrigado a passar a bola para o outro, então ele vai estar em constante contato com a bola, interação com o colega, e obviamente o fato de estar em constante contato com a bola está efetuando os fundamentos, o que logo ele vai otimizar aquilo ali, tá certo? E passa a jogar voleibol como nós conhecemos hoje, ok? Então isso é a questão do jogo reduzido, tá? Então para várias situações você trabalha assim, e tem um momento ali que eu falo do coringa, tá certo? O coringa é o mais um, que você pode usar nos esportes de invasão, que tem no início do material que eu mandei para vocês, né? Que eu não falei aqui, porque aquilo ali é só interessante ler, mas tem os jogos de invasão e não invasão, tá? Então os jogos de invasão, que você invade a quadra do adversário, ou o campo do adversário, o território, para tentar fazer um ponto ou gol, e não invasão. Então você pode usar o jogo reduzido com esse coringa, tá? Por exemplo, 2 contra 2, e o terceiro é o coringa. O que é o coringa? Ele joga para os dois, tá certo? Só que aí você utiliza da forma que você quer. Se você quer que eles aprendam a jogar com superioridade numérica ou com inferioridade numérica, tá? Então, por exemplo, o coringa só vai auxiliar quem estiver no ataque, ok? Então, quem está indo para o ataque, esse coringa está auxiliando esses 2 mais 1, então é 3 contra 2. Eles estão aprendendo a jogar com 1 a mais e eles estão aprendendo a defender com 1 a menos. Na hora que aqui toma a bola, o coringa passa a jogar para esses 2, que aí eles passam a jogar no ataque com 1 a mais e esse com 1 a menos, tá? E aí vai da sua criatividade onde você vai colocar esse coringa. Você pode colocar ele num canto da quadra, onde ele só entra para isso, ou ele só favorece a defesa, ou ele só favorece o ataque. No voleibol você pode usar eles aos extremos, e aí ele só entra em quadra na hora da defesa, ou só na hora do ataque. Aí é você que vai criar formas de jogar com esse coringa. Mas série de jogos. E óbvio, são vários jogos, você não pode determinar a sua aula usando essa metodologia com criou uma situação e bota para jogar. Não, você faz uma série de jogos, ok? Com esse objetivo. Tá? A gente pode usar um exemplo que eu tenho aí no material que eu mandei para vocês, que é a modelação do jogo de futsal. Então você vai ensinar o futsal. Então, ó, o jogo só centrado na bola, ok? Então, obviamente, você deixa 2 contra 2, 3 contra 3 e vai jogando o tempo todo. O foco é a bola e fazer o gol, ok? Mas você pode fazer o jogo centrado nos passes, tá? Então, como que seria o jogo centrado no passe? Você determina a forma que deve ser realizado os passes, tá? Passe com a parte interna do pé, passe com a parte externa do pé, domina, consola e passa com a parte interna, domina com a parte interna, passa com a parte externa, e assim sucessivamente. Como eu venho sempre dizendo, você, profissional, é que é o ator principal disso, então é você quem vai criar isso daí. Você pode centrar o futsal também, ou futebol, ou handebol, estamos usando o exemplo do futsal, em finalizações. Então você determina a forma que vai ser finalizado. Então você cria um jogo, uma sequência de jogo é o seguinte, só pode finalizar com a perna esquerda, né? Feliz do canhoto, né? Legal. Não, mentira, pô, se ele é canhoto, você põe ele para finalizar com a direita, tá? Porque é um momento de dificuldade com todos. Não, pode finalizar com a direita. Obviamente o canhoto vai finalizar com a esquerda. Tá? Agora só pode finalizar das laterais, só pode finalizar do centro, só pode finalizar a 7, 8, 10 metros do gol. Agora só pode finalizar dentro da área. Só pode, e assim sucessivamente. É você quem cria, mas você está focado na finalização. O restante, o que acontecer, está de bom tamanho, tá? Finalização organizada, né? Então, como que eu sei uma finalização organizada? Então, eu quero que para finalizar, só depois de vocês efetuarem 10 passes. Ou só vai finalizar se houver um passe em diagonal. E assim sucessivamente. Você é quem vai criando, e aí você pode começar a implementar situações táticas, né? Só finaliza se houver ultrapassagem do ala pelo pivô.
Só finaliza se o pivô receber e rolar para o ala oposto, chegar finalizando, e assim sucessivamente. Ok? E nas outras modalidades, o procedimento é o mesmo, tá certo? Sempre você vai criar uma série, uma sequência, né, um jogo, e vai ter o seu objetivo, qual que é o seu objetivo naquele exercício, e manda ver. E observa, tá? A criança cansa fácil, tá? Enjoa fácil. A hora que você vê que aquilo lá está enchendo o saco deles, muda o jogo, muda o objetivo. Então você tem que ir preparado para trabalhar nessa série de jogos. Ok, gente? Então, quero que fique claro para vocês, tá? Tradicional, bem basado totalmente no método parcial, para depois conduzir para uma situação de jogo. Tá? Então se faz todo o processo do método parcial, que é o que a gente sempre vê. Trabalha-se o fundamento, repete-se o fundamento dentro da tradicional. Depois que repetiu o fundamento, que acha que está onde você queria, aí você cria situações de jogo que possa fazer o transfer, a transferência desse método, tá? Para a situação de jogo e depois o jogo para a criança, tá? Isso no tradicional. Na série de jogos, você já começa com a criança jogando, tá? Só que espaço, o ambiente reduzido, altura de rede reduzida, dimensões de gol reduzido, altura de cesta mais baixa, reduzido, lógico, e o número de jogadores também reduzido. 1, 2, 3, no máximo 4. E aí você que vai fazer o modelo daquela sua sessão de treino, daquela sua aula de educação física, vai focar no que você quer. Se é nos fundamentos, se é em pasta, ou pode focar em tática, tá? Não vamos tirar a tática dessa situação, não. Mas aí entra você profissional, ok? E aquilo que eu já falei com vocês em sala de aula. Você vai se meter a trabalhar com a modalidade, estude ela primeiro. Estude, seja responsável, tá? Não enrole, não engane o seu aluno, não enrole o seu futuro atleta, porque se futuramente ele não se desenvolver, não for um bom atleta, tá? A culpa é sua. A culpa é sua porque você enrolou ele lá no momento essencial de aprendizado do esporte, tá certo? Então, responsabilidade no que fazem, moçada. Não se esqueçam disso. Ok? Essa semana teremos encontros ao vivo e aí nós tiramos as dúvidas que ficaram, tentamos sanar as dúvidas que ficaram desse nosso conteúdo da semana. Ok? Uma boa semana para vocês. Divirtam-se, vão com calma na noitada, moçada, ou seja, não vão porque a coisa está pegando, certo? E a velha frase, né? Fique em casa, por enquanto, ok? Até mais.